Bom dia, mais um sábado em que estamos recebendo o professor Estélio Barbosa para falarmos da sessão científica da FIEPS. Nesse momento, a gente vai conhecer um pouquinho mais do que é ser paracerista e de toda a história do professor Estélio na FIEPS. Então, minha primeira pergunta curiosa é como foste parar na sessão científica da FIEPS como parecerista? Primeiro, bom dia a todos, professora Poliana. Bom dia a todos que com certeza vão estar assistindo esse vídeo, né, essa gravação. Bom dia aos irmãos fiepianos, fiepianas e aos novos membros que com certeza vão adentrar futuramente a nossa FIEP, né, aos congressistas, né, a todos os profissionais da área da educação física e outras áreas afins, porque a FIEPS ela tem esse diferencial, ela não só abraça os profissionais da área da educação física, a FIEPS ela abraça todos os profissionais, áreas afins à área da educação física, à área da saúde, a interdisciplinaridade. Isso é o que é bonito na FIEPS. E foi isso, professora Poliana, que também me atraiu à FIEPS, né? Isso me levou à FIEPS. Em 2009, quando eu adentrei os meus pés na FIEPS, para apresentar um trabalho, né? Apresentar meu primeiro artigo a nível internacional. E lembro-se como se fosse hoje, né? Ao apresentar aquele trabalho, ao ver aquela banca assistindo e outros colegas também assistindo, e ao ouvir a contribuição que a banca começou a trazer para o nosso trabalho, os elogios, né? O enriquecimento das falas dos avaliadores, aquilo já foi me tomando com uma alegria imensa. Só que a alegria ainda não foi completa. Quando eu, então, porque na época ainda nós tínhamos o nosso livro, nós recebíamos o livro físico, e quando eu recebi o livro, né, e lá estava o meu artigo publicado em um livro internacional, de repercussão internacional, podemos dizer mundial, eu quero lhe dizer que aquilo me encantou. Eu fiquei apaixonado. E eu disse para mim mesmo, eu não perco mais nenhum congresso da FIEPS. Não perco por quê? Porque a oportunidade de estar escrevendo e de ter a minha escrita, a minha publicação para mim e para o mundo. Então, de 2009, eu então não deixei mais de frequentar a FIEP. Só que houve um diferencial. Em 2009, eu apenas fui para participar da apresentação, apresentar o meu artigo. E não imaginava que a FIEPS era, então, iria olhar para mim com aquele olhar apaixonante e eu olhar para a FIEPS com um olhar apaixonante. Foi quando, então, os demais anos, 2010, 2011, eu continuei retornando ao Congresso da FIEPS e nas nossas publicações, apresentações, até que um dia eu recebi um convite. Você precisa fazer parte do nosso grupo de avaliadores. Você precisa fazer parte do nosso grupo de pareceristas. E aí, então, foi quando eu disse o meu sim para a FIEPS. E foi um sim que, se depender de mim, esse sim vai para a eternidade. Por quê? Porque a FIEPS, para mim, ela tem um diferencial de qualquer outra área, não desmerecendo nenhuma outra área, a medicina ou a área da educação em si, mas a FIEPS tem um diferencial. E qual é o diferencial de FIEPS? Que foi esse diferencial que me atraiu. Qual é o diferencial de FIEPS? De fato, mostrar a pesquisa. De fato, mostrar a pesquisa. Teve muitas pessoas que me perguntou o que fez você encantar pela FIEPS? Eu disse, a pesquisa. Não foi nem só a educação física, as atividades, os exercícios, os cursos que também são maravilhosos, com professores de renome. Mas o que me atraiu foi realmente a pesquisa, a forma como a educação física trata a pesquisa, com a forma como a FIEP trabalha a iniciação científica, a cientificidade. Então, isso me fez apaixonar por FIEPS ao ponto de hoje pertencer honrosamente, não é? Hoje eu pertenço honrosamente à comissão científica da
da FIEPS, do nosso Congresso Internacional da FIEPS, com muita honra. Perfeito, professor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como essa seriedade, acessibilidade do parecerista. Bom, Como que faz para entrar na comissão científica e como que acontece lá nos bastidores, essa seriedade, como é que é o acesso aí, como é que os trabalhos são lidos, como é que são discutidos, como é que acontece? Bom, como eu falei para você, o que me atraiu à FIEP foi justamente a forma como ela apresenta a pesquisa. Só que não é somente apresentar uma pesquisa já pronta, os trabalhos já tudo prontinhos. O que me fez apaixonar também por FIEP é justamente a forma como ela conduz esse processo que você acabou de citar, que é o processo quando o artigo, o trabalho científico, porque não é só artigo, temos os resumos, não é? Eles chegam até nós pareceristas. Primeiro que nós recebemos esses materiais, esses trabalhos, né? E nós não sabemos de quem é esses trabalhos, até porque nós temos que fazer a avaliação em pares cegas, né? Sem ter acesso a quem pertence o trabalho. E aí, então, nós, pareceristas, nos debruçamos sobre a leitura desse trabalho, ou seja, são 3 pareceristas para o mesmo trabalho. É o parecer de 3 pessoas diante do seu trabalho que você, então, escreveu. E esse nosso olhar ao seu trabalho, em nenhum momento, ele é um olhar reprovativo. Em nenhum momento. O olhar que os pareceristas têm é um olhar de enriquecer. Por exemplo, você escreve seu trabalho e, por exemplo, o trabalho ele precisa de uma pequena adequação, porque a gente precisa entender uma coisa: nem tudo está pronto e está acabado. Nem tudo está pronto e acabado. Por mais que, às vezes, nós venhamos seguir as normas estabelecidas, né, pelo Congresso, pelas revistas científicas, mas a gente sabe que, às vezes, algumas coisas fogem do nosso controle, até porque também nós hoje somos mediados pela tecnologia, e a tecnologia também ela pode falhar em um espaço, enfim. Então, assim, alguns trabalhos, quando chegam a nós, que, por exemplo, precisa de uma alteração, os pareceristas eles fazem essa observação em um documento próprio que nós temos, não é? E nesse documento a gente coloca o que é que precisa ser melhorado, quando e se realmente precisar ser melhorado. Ou seja, a gente tem todo esse olhar carinhoso, afetuoso, não é? Quando eu falo esse olhar carinhoso e afetuoso, porque a educação ela tem que ser vista com esse afeto, não somente com a questão da punição ou da reprovação. Não. A nossa avaliação é uma avaliação de construção, de construção. E é isso que nós fazemos. Recebemos o trabalho, avaliamos, se precisa de algum ajuste, nós informamos através da nossa plataforma, e aí a pessoa que colocou o seu trabalho, ela tem tempo para fazer os ajustes, e aí então esse trabalho novamente voltar e ser publicado. Então, os pareceristas, quando eles de imediato recebem o trabalho, eles estão ali atuando de forma eficaz e rápida, no prazo de 15 dias, para dar uma resposta, e eu lhe digo, sempre uma resposta satisfatória. Por quê? Porque nós procuramos avaliar, claro, com o nosso olhar da ética, do nosso compromisso com a ciência, mas também orientando quando algum trabalho precisa de algum ajuste, para que ele não venha a ser, de alguma forma, abandonado, mas sim adaptado para realmente adentrar o nosso FIEPS Boletim. Então, é simples publicar o trabalho no Congresso Científico e ainda é possível publicar no formato de resumo? Eu posso publicar uma revisão bibliográfica, por exemplo, ou precisa ser apenas um estudo científico com coleta de dados? Vamos usar uma linguagem que todo mundo entenda, né? Professora Poliana, é muito simples. Publicar no Congresso FIEPS é muito simples. Por que eu digo simples? Porque as informações estão ali no nosso manual, no site da FIEPS, né? As orientações também são muito simples, são compreensíveis. Você pode publicar o seu resumo, você pode publicar o seu artigo. Ah, mas a minha pesquisa não é uma pesquisa de campo, que tem assim uma certa cientificidade aprofundada. Sim, e aí?
A pesquisa bibliográfica também é uma pesquisa. E, diga-se de passagem, uma pesquisa rica também. Por quê? Porque a pesquisa bibliográfica, você está o quê? O nome já diz, bibliográfica. Você está adentrando aos livros, você está adentrando às revistas, você está adentrando aos e-books, e você está lendo e você está pesquisando. E isso também é pesquisa. Nós não podemos também desmerecer a pesquisa bibliográfica. Ah, mas o meu trabalho não é uma pesquisa de campo, vai ser rejeitado, não vai ser aceito, não tem tanta importância. É pesquisa. Pesquisa é pesquisa, estudos é estudos. Claro que a gente vai encontrar numa pesquisa de campo algo bem mais aprofundado. Claro que isso enriquece, mas a gente não pode desmerecer uma pesquisa que foi debruçada em uma fonte bibliográfica que vai trazer informações riquíssimas, professora. Recentemente eu apresentei um trabalho aqui em Teresina, nós somos de Teresina, e a gente falava sobre o metaverso. E eu apresentei um trabalho sobre o metaverso que a gente não foi uma pesquisa de campo, foi uma pesquisa em que eu coletei informações em revistas, em livros, trazendo essa temática. Professora, não é porque foi o professor Estélio que apresentou, mas isso trouxe uma repercussão gigantesca aqui. Por quê? Porque apresentava dados bibliográficos riquíssimos. Então, a minha pesquisa, professor, é só bibliográfica. Ah, eu posso publicar? Pode, deve. Pega lá as normas da FIEP e vamos fazer a publicação. Ah, mas eu tenho somente um resumo. E aí? Pode publicar também. Vamos aproveitar, professora Poliana. Nós temos tantas coisas em nossas mãos, temos uma monografia que a gente defendeu, que está guardada. Vamos trazer ela para a publicação, atualizar algumas informações e publicar. Quantos não têm uma monografia guardada? Quantos não têm um artigo de graduação ou de uma especialização guardado? Né? Apenas fez para satisfazer um curso. É hora de publicar. Vamos mostrar esse trabalho para o mundo. E todo mundo cresce, professora. E isso é possível. E isso é simples. Assim como a água nesse copo. As pessoas, às vezes, professora Poliana, elas dificultam muito as coisas. Elas já colocaram na mente dela que elas, primeiro, que só quem publica é quem tem dinheiro, quem tem condição, quem pode. Só publica quem tem conhecimento, quem é intelectual. Não, gente. A ciência, a publicação, a pesquisa, ela está para todos. Agora, eu preciso querer. E é isso que a gente quer que você queira. Queira publicar o seu trabalho. É só buscar o teu trabalho e você publicar o teu trabalho. Simples assim. Parece que não é, mas é simples. Muito bem simples. Talvez até mais simples da forma como eu estou falando. Vou lhe fazer mais uma pergunta em relação ao impacto da publicação científica. Então, qual é o impacto de publicar um trabalho no Congresso Científico FIEPS, que depois vai ser publicado na edição especial do FIEP Boletim? Bom, um dos impactos bem visíveis já é o próprio FIEP Boletim, que é uma das revistas mais antigas, né, podemos dizer assim, de publicações de trabalho científico. O nosso FIEP Boletim, ele já está aí, creio que mais de 100 anos aí, né, publicando, apresentando os trabalhos de várias áreas da educação física e áreas afins. Então, nós temos uma revista, que é o FIEP Boletim, uma das mais antigas, vamos dizer assim, do mundo, né? E uma revista que ela tem o quê? Um vínculo com a própria CAPES. E isso é um impacto muito grande, porque nós, principalmente da comissão científica, nós que trazemos o parecer dos trabalhos, né? Nós temos todo assim, um cadastro diante da CAPES, uma seriedade com que a CAPES nos trata e nós também tratamos a própria CAPES. Então, o nosso FIEP Boletim, ele tem todo um cadastro, né? Que não é de agora, junto à própria CAPES. Então, a seriedade da revista científica FIEP Boletim é enorme. A forma com que a revista ela se apresenta na sociedade,
a forma como ela se apresenta no meio científico é enorme. Eu te digo mesmo, a gente sempre está publicando no FIEP Boletim. Quando eu pego, por exemplo, o meu artigo, que está lá no FIEP Boletim, que eu coloco no meu currículo Lattes, professora Poliana, quando eu coloco a numeração ou do ISSN ou do DOI, imediatamente já acusa FIEPs Boletim. Ou seja, de imediato, isso já aparece no meu currículo Lattes. Eu digo isso porque eu já publiquei em outras editoras, já publiquei em outros congressos, e quando você recebe essa revista, que você vai cadastrar o teu artigo no currículo Lattes, às vezes demora. Já aconteceu eu ter que me reportar à editora e saber, olha, o que foi que houve, o número estava errado. E o FIEPs Boletim não. De imediato, quando você pega teu trabalho que coloca no seu currículo Lattes, de imediato você recebe o acusamento em que realmente teu trabalho está cadastrado, né, com o número correto do DOI, com o SSN, né? Então, isso mostra o quê, professora Poliana? A seriedade com que nós estamos diante da pesquisa, da ciência, da própria CAPES, do próprio CNPq, né? Então, é uma revista seríssima, e uma revista de alto impacto intelectual, científico e, além de tudo isso, a seriedade da própria revista. Nós podemos afirmar que o trabalho ele pode ser lido no Brasil, na América do Sul, na América Central, né, nas 3 Américas. Nós já recebemos alguns trabalhos de universidades da América do Norte, alguns trabalhos de universidades europeias. Então, com a mesma seriedade que vamos dizer assim, receberíamos o trabalho do professor Stélio, que é de uma universidade brasileira, também recebemos o trabalho de outras universidades, e é uma revista, o FIEP Boletim é uma revista que não é reconhecido só pelos órgãos brasileiros, como muito bem citado por ti, como por órgãos internacionais, e é onde o seu estudo vai ser lido, né? Vai ser relido e vai ser compartilhado com um número grande de pessoas que têm interesse no mesmo tipo de pesquisa, assunto, que cada pesquisador, que cada aluno, cada professor está reportando. Isso? Posso fazer todas essas afirmações? Pode, professora. Pelo contrário, você não está só fazendo a afirmação, você está complementando a minha fala. Por quê? Eu citei aqui CAPES, eu citei o CNPq, eu citei órgãos que a gente conhece aqui no Brasil, porque nós somos brasileiros, né? Mas você simplesmente fechou a fala. Por quê? Na minha fala ficou bem assim, nítido, órgãos brasileiros, instituições e instâncias brasileiras, e você brilhou dizendo o seguinte, que não é somente aqui a nossa CAPES, o nosso CNPq, no mundo inteiro, na América Latina, né? A FIEPs, através do boletim, ela se apresenta lá com a mesma seriedade, né? Não é à toa que a gente abre o FIEP Boletim, nós vemos lá os trabalhos em várias línguas, não é só no português, tem o espanhol, tem o francês, tem o inglês. Ou seja, é um trabalho que você só assim fechou com sua fala. Ele está presente e aceito, e estudado, e pesquisado em vários países. E podemos até dizer quase que 99% dos países. Então, isso é o quê? É um impacto gigantesco, né? Gigantesco dentro do nosso congresso científico da FIEP. O que a gente apenas relembra que você precisa publicar o seu trabalho. Lembrando, 1º de novembro, né? Está chegando, 1º de novembro está chegando. Eu tenho um mês ainda, né? Um mês para fazer meu trabalho, ajeitar meu trabalho, organizar meu trabalho. Tem tempo? Tem não, porque o tempo passa rápido, é agora. Dia 1º é o prazo máximo de você enviar o seu trabalho. Só que não espere chegar o dia 1º de outubro para começar a escrever. É agora, é hoje. Vai lá, mexe no teu e-mail, mexe no teu armário, procura o teu TCC, procura o teu trabalho, teu artigo, teu resumo, e vamos começar, a partir de agora, preparar esse material
não somente esperar o dia 1º, que é o último prazo, né, de escrever os trabalhos, né? Vamos começar hoje, porque nós falamos aqui de diversos benefícios que a publicação no FIEP Boletim ela traz para as pessoas. E olha, é o que a gente está lembrando, se a gente começar a realmente colocar isso no papel dos benefícios, a gente vai ter que fazer mais gravações e trazer outros momentos de explanação e explicação, né? Então, se Quem você sabe, né? lucra... Ah, Quem sabe, não é? A gente não faz outras gravações e um curso aí explicando algumas coisas mais para frente. É é uma verdade, é ideia. verdade, é verdade. E o importante de tudo isso é as pessoas elas começarem a ter a consciência da simplicidade que é a participação no Congresso Científico da FIEPS, né? A simplicidade de se inscrever, a simplicidade de publicar. Vamos apagar esse bicho-papão que nós mesmo criamos para nós mesmos, que não consegue publicar, que não consegue escrever, que não consegue entender as normas. Não, não porque, professora Poliana, eu sou um exemplo do que estou falando. Eu adentrei a FIEP em 2009 publicando, né, pacatamente um trabalho que eu nem sabia que ia ser aceito, e o nosso trabalho foi aceito, foi avaliado, bem elogiado, publicado, né? E de 2009 estamos aqui e queremos permanecer. E também convidamos, né? Convidamos aos nossos colegas, nossos amigos, nossos profissionais da área da educação física, os nossos acadêmicos da área da educação física, ou acadêmicos de outros cursos afins também, participar desse momento de publicação também, e do congresso em si também, porque só agrega valores. E lembrando, um congresso interdisciplinar, um congresso que ele agrega conhecimentos em várias áreas, e além disso tudo, um congresso que difunde, mostra para o mundo inteiro, de fato, o que é fazer pesquisa. Nós fazemos pesquisa. A gente usa aquela frase, né? Eu vivo o Congresso FIEP. Pois eu agora vou criar uma frase, né? E vão lembrar, foi o professor Estélio que criou essa frase. Nós, FIEPs, nós fazemos pesquisa. E nós mostramos pesquisa. É isso, professora Paulina. Obrigado. Vamos colocar essa hashtag nos nossos comentários do vídeo para Sim. mais pessoas terem acesso. E eu peço, né, professor, para finalizarmos esse nosso encontro, para fazer a sua fala final, né, com esse convite para participar da sessão científica da FIEP, seja uma participação de forma remota, que vai ser possível em 2023, ou de forma presencial em Foz do Iguaçu. Muito obrigado desde já. Toda a equipe de comunicação da FIEPS agradece, né, esse momento de estarmos juntos aqui conversando um pouquinho sobre a sessão científica. Professora Poliana, a nossa fala final nesse momento, né, é a oportunidade. A oportunidade. Às vezes as pessoas elas reclamam muito. Ah, eu não tive a oportunidade, eu não fui oportunizado por isso ou por aquilo. Ah, porque eu queria. Veja bem, nós estamos falando de um congresso científico internacional, um congresso sério, um congresso que agrega valores, agrega ciência, agrega pesquisa, e um congresso que nós temos a oportunidade de participar, como você bem disse, ou remotamente, ou presencialmente, que é muito mais agradável estar ali juntos, né? Então, eu aviso, a minha fala final é esse aviso: não perca essa oportunidade. Uma oportunidade que é uma vez por ano. Não perca a oportunidade, meus queridos, minhas queridas, acadêmicos e profissionais, pesquisadores também, porque o Congresso é aberto para pesquisadores também. Não percam essa oportunidade de participar, de escrever o seu trabalho, o seu artigo, o seu resumo. A oportunidade está passando.
agarre essa oportunidade e venha realmente sentir esse mundo da ciência e da pesquisa que a gente sente quando está no Congresso FIEP participando. Até remotamente, a gente nas avaliações remotas, a gente sentia como se estivesse no Congresso, as pessoas ali apresentando o seu trabalho e a banca ali remotamente comentando. Então, ou presencial ou remota, participe, não deixe essa oportunidade passar. E sabe Deus se você vai ter ela no próximo ano. Porque também a gente não sabe sobre nossas vidas, né? Qual é até o dia das nossas vidas. Então aproveita, sem falar na questão do teu nome diante da ciência. É o seu nome diante da ciência, é o seu nome diante da pesquisa. A minha fala final é essa: participe, experimente e depois comprove se o que eu estou falando, o que outros colegas já falaram, é de fato mentira ou é verdade. Participe. Obrigado, professora Poliana. Estamos aqui sempre às ordens da FIEPS, da pesquisa, da ciência e do mundo, porque esse é o nosso papel, contribuir de forma epistêmica para a nossa sociedade, para a nossa população, para as pessoas. Eu é que agradeço e estamos aqui sempre para contribuir nesse mundo da ciência, que é um mundo que a FIEP apresenta e eu abraço.